O que é notícia neste início de manhã? Conselho de Administração da Sulframa aprova 32 projetos industriais com investimentos de 1 bilhão. Cumprimento da lei seca será reforçado durante o carnaval, diz Detran. Brasil tem apenas um caso suspeito de coronavírus. Militares recusam proposta do governo e mantém motim no Ceará. Governo enviará projeto para zerar a meta fiscal de estados e municípios. Sob protesto, o Parlamento de Portugal legaliza eutanásia. Número de mortos pelo coronavírus na China passa de 2.200. Incêndio de grandes proporções destrói depósito de colchões na Compensa. Canoeiro acusado de jogar filho de 4 meses no Rio Negro é condenado a 3 anos de prisão e o Ministério Público vai recorrer da sentença. Em acerto de contas, dupla em motocicleta executa rapaz de 20 anos com 6 tiros na Compensa. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas é a previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia para esta sexta-feira. O clima-tempo diz que é de 86% a chance de chover 12 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus Celsius. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Em direção noroeste, os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 21 de fevereiro. Chegamos aos 52 dias do ano e faltam 314 para terminar 2020. Dia de São Pedro Damião. Também é o Dia Internacional da Língua Materna, instituído pela Unesco. O Rio Negro está parado. Não subiu e nem desceu, de acordo com a leitura de ontem, no Porto de Manaus. Mantendo-se nos 24 metros e 61 centímetros em relação ao nível do mar. São normais operações de pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. Em 1431 começava o interrogatório de Joana d'Arc. 1925, o Bando de Lampião derrota tropas paraibanas. E em 1994, o Reino Unido baixa de 21 para 18 anos a idade permitida para relações sexuais homossexuais. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar, aquele abraço, meu Itamar, amigo querido, e boa tarde, aliás. Bom dia, você, amigo do Jornal da Manhã, Paulo Guerra. Tá começando o dia agora, meu caro. Pois é, Paulo, eu tô querendo acabar com o dia, rapaz. Pellegrini, hoje tem a Feira Regional dos Agricultores da Estrada do Janauari. E frutas, hortaliças, açaí, plantas, farinha, goma, queijo, leite natural, polpas naturais, peixes, carnes e muito mais lá na Estrada do Janauari, quilômetro 10 em Iranduba, não é isso, Pellegrini? É isso, Paulo Guerra, uma feira maravilhosa lá, que tá lá o nosso amigo Nedi, toda a equipe lá da feira, lá no Janauari. Paulo, as pessoas que já visitaram dizem que é uma das melhores feiras, o melhor lugar para se comprar também produtos naturais, regionais e naturais que são vendidos pelos próprios produtores, né, Paulo? Isso é muito bacana lá no Janauari. Falando em feira, pessoal da Manaus Moderna, obrigado pela audiência, pessoal da Feira da Pané, o Zé do Gato, lá do Peixe da Pané, pessoal lá da Feira da Fiazan, alô Renatinho, Maguila, Papagaio, Marlon, e o Leandro, né? Gente boa da melhor qualidade, Paulo, todos os feirantes de Manaus sintam-se aí abraçados e muito obrigado pela audiência. Pellegrini, não vamos esquecer também os passageiros, os motoristas também que acompanham o Jornal da Manhã a bordo dos ônibus, em muitos ônibus da cidade. Pois é, Paulo, principalmente da área do Distrito Industrial, né? O pessoal do transporte especial, os motoristas sempre fazem contato conosco, obrigado aí pela audiência, e também o pessoal do motorista de aplicativo, né, Paulo? E o pessoal do alternativo, né? Da famosa lotação da Zona Norte e Leste de Manaus, Batata, Dona Maria, aquele abraço pro Isaac também, pessoal aí das lotações, das cooperativas aí que tem aqui na Zona Leste da cidade. Muito obrigado pela audiência. A audiência maciça, Paulo, também, pessoal do distrito, né? Vão se deslocando e ouvindo o Jornal da Manhã. Pois é, o Paulo Brito está colocando aqui no aplicativo humano que o trânsito está tranquilo lá na área do Coroado e rótula da Sulframa. É isso, né, Pellegrini?
É isso, Paulo Guerra, né? A movimentação maior fica por parte do transporte especial, né? Os motoristas, os passageiros que estão nesse momento se deslocando para o trabalho, para o distrito, outros largando também e deixam aí essa área das proximidades do distrito e adjacentes com a movimentação maior nesse momento, porém tranquila em relação ao acidente e semáforos. Está tudo funcionando, está tudo direitinho, Paulo. O Paulo Miranda está aqui dizendo, vamos tomar café, Paulo Guerra. Não dá para tomar café agora, não é, Peregrini? Não, agora não dá. O Paulo Guerra, não sei se toma um café aí, mas o Paulinho chega por volta de 1h, 1h30 da manhã, já começa a trabalhar. Não tem um golinho de café, uma garrafinha aí por perto não, Paulo? Peregrini, ainda há pouco já saiu o primeiro café da manhã. Opa, que maravilha. Então, para quem está tomando café também, muito bom dia. Peregrini, tranquilidade na cidade, não é, Peregrini? E ML com pouco trabalho, a não ser aqueles exames já que são de praxe e que são muitos, né, Alberto Peregrini? Verdade, Paulo Guerra, nós tivemos aí, estamos vivendo uma semana de muita tranquilidade, desde o final de semana, que nós tivemos aí um final de semana muito tranquilo, aí veio a segunda, a terça e a quarta-feira também muito tranquila, e na quarta-feira à tarde já começaram aí os assassinatos, mas porém muito poucos, né? Tá dando uma média aí de menos de um por dia, de ontem para hoje na madrugada, para você ter uma ideia, Paulo, nenhuma morte, né? Foi registrada durante a noite de madrugada, morte que eu digo assim, por violência, né? Os demais serviços foram realizados sim no IML, como também exames de corpo de delito, exames de conjunção carnal, e a movimentação foi intensa em relação a esse tipo de exame. Em acerto de contas, uma dupla de motoqueiros, de motociclistas, aquele pessoal que anda na motocicleta da morte, né, Peregrini, executou um rapaz de 20 anos com 6 tiros no bairro da Compensa ontem à tarde. Pois é, Paulo Guerra, foi ontem à tarde, esse rapaz foi assassinado brutalmente lá no bairro da Compensa, né? E ele era conhecido como Chupetinha, tinha apenas 19 anos de idade. Paulo estava andando pela rua, estava tranquilo andando pela rua, quando de repente apareceram aí 2 homens em uma moto, o da garupa sacou a arma e disparou 6 vezes contra ele. Ele acabou morrendo na hora, e isso aconteceu, Paulo, lá num beco, né? No beco lá no bairro da Compensa, no beco Igarapé 2, lá no bairro da Compensa. É um crime encomendado. Sem dúvida nenhuma, Paulo, já se tem todas as características de acerto de contas, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, bem como o departamento de perícia técnica e científica estiveram no local. Os primeiros procedimentos já foram realizados ali mesmo, houve muita atenção lá no local, com a presença da imprensa, parentes, amigos lá da pessoa falecida, não queriam deixar filmar, não queriam deixar falar. Rapaz, o negócio ficou quente, Paulo. Pois é, Peregrini, aqui a situação está relativamente tranquila, mas no Ceará a coisa está pegando, Peregrini. Ceará tem 29 homicídios em 24 horas durante motim dos PMs. A média de 6 mortes por dia, Alberto Peregrini. É muita coisa, né, Paulo Guerra? Muita coisa realmente, né? O pessoal que tem acompanhado aí pelos telejornais, a polícia reivindicando os salários, estão ganhando muito, mas muito menos do que ganha um policial hoje aqui em Manaus, que tem aí o policial tanto civil como militar, um dos melhores salários do país, graças a Deus. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. E antes, Paulo Guerra, mandar um abraço para todo mundo da página Manaus Memes, né? O pessoal aí de uma página na internet que sempre comenta aqui as nossas ações no Jornal da Manhã, eu elogio muito o nosso noticioso, muito obrigado pela audiência. Pessoal aí da Manaus Memes, obrigado aí pela audiência e continue ligado conosco. Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito vai reforçar a fiscalização da lei seca neste feriado de carnaval. As operações serão intensificadas até amanhã da quarta-feira de cinzas em todas as zonas da cidade e na região metropolitana de Manaus. Além da ação regressiva ou repressiva, o Detran também atuará preventivamente com ações educativas nos locais de grande aglomeração de pessoas por meio de ações interativas. A fiscalização será realizada de forma itinerante e ocorrerá em todas as zonas de Manaus. No Amazonas, a fiscalização da lei seca ocorre por meio do núcleo especializado em operações de trânsito, Polícia Civil e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
A Defensoria Pública do Estado divulgou ontem o resultado final do primeiro processo seletivo de estágio em Direito de 2020 da instituição. O período de entrega de documentos para os 58 aprovados na seleção começa a partir desta sexta-feira. O resultado do processo seletivo está disponível no site da Defensoria Pública. A seleção teve 266 inscritos e oferece 10 vagas em unidade da DPE-AM em Manaus, além de servir para a formação de cadastro de reserva. A Prefeitura de Iranduba anuncia a antecipação de 50% do 13º salário de 2020, uma boa notícia para os servidores da educação antes do Carnaval. Servidores da Secretaria de Educação de Iranduba que são pagos com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb vão receber 50% do 13º salário de 2020 no dia de hoje. O anúncio foi feito na manhã de ontem pelo secretário de Educação do município, Hamilton Gadelha, logo após receber a autorização do prefeito Francisco Gomes. O prefeito Francisco Gomes, o nosso querido Chico Doido, acabou de me autorizar. Talvez nós sejamos a primeira prefeitura no Brasil, e isso é inédito, inclusive aqui na própria prefeitura de Iranduba, antecipar 50% do 13º. Isso demonstra a gestão financeira que o prefeito vem fazendo, buscando ajustar a parte fiscal do município, sempre lutando no sentido de que as nossas despesas caibam dentro das nossas receitas. E um dos resultados desse ajuste, desse realinhamento, foi justamente o pagamento sexta-feira, dia 21, os nossos funcionários da CEMEI, professores especificamente, e outros funcionários que recebem pelos 40%, já poderão ter esse recurso que vem em boa hora. Ainda segundo o secretário de Educação de Iranduba, Hamilton Gadelha, os outros 50% do 13º salário desses servidores podem vir também mais cedo. O prefeito já determinou a mim a possibilidade de, quando chegar no mês de junho, nós pagarmos os outros 50%. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação CEMEI, com o pagamento que está sendo feito hoje, a Prefeitura coloca em circulação cerca de R$1.400.000 na economia de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h59 em Manaus, não deixa de ser uma boa notícia, não é, Eduardo Silva? É verdade, antecipação do 13º e antes do Carnaval, que notícia boa. Pois é, e já para o mês de junho poderá ser quitado já o 13º. Isso é inédito aqui no interior do Amazonas. E fala-se também que a situação fiscal dos municípios, em sua maioria no Brasil, é precária. E os prefeitos terão muitos problemas, mas muitos estão aí na boca de espera para concorrer de novo a um mandato, a uma prefeitura. Essa medida da prefeitura de Iranduba mostra a saúde fiscal da prefeitura. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor realizou ontem a pesquisa semanal do preço do combustível em 55 postos de Manaus, que apontou uma média de R$4,69 no preço da gasolina comum. O valor mais baixo foi de R$4,66 em um posto na Avenida Carvalho Leal, bairro de Cachoeirinha. O diesel comum teve o menor preço, R$3,52 no posto Mucuripe, localizado na Rodrigo Otávio, no Japim, enquanto o valor mais em conta do diesel S10, R$3,69, foi registrado no posto Sideral, na rua Emílio Moreira. A Polícia Civil do Amazonas irá realizar na manhã desta sexta-feira, às 8h30, a passagem de comando da instituição. A nova delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz Carvalho Moreira, foi nomeada em substituição ao delegado José Lázaro Ramos da Silva, que estava na função desde o dia 2 de janeiro de 2019. O delegado Tarson Yuri Silva Soares assumirá o cargo de delegado-geral adjunto da instituição no lugar do delegado Orlando Dário do Amaral. O equilíbrio fiscal da cidade da capital do estado, mais uma vez, é destaque no cenário nacional da economia. Um estudo realizado pela consultoria Tendências aponta Manaus como uma das duas prefeituras de capitais com taxas de investimentos acima de 10%. O levantamento mostrou ainda que o prefeito Arthur Vigílio Neto figura entre os 2 ou os 8 chefes de executivo de capitais que chegam ao último ano de seus mandatos
com situação fiscal confortável. Dentre as capitais que tiveram capacidade de investimento acima dos 10% estão apenas Boa Vista, 23,53% e Manaus, 13,47%. Melhorando as expectativas para o mercado de trabalho, a atividade econômica do Amazonas apresentou o melhor resultado entre todos os estados brasileiros durante o exercício de 2019. Com uma alta de 4,61%, a economia amazonense foi 5 vezes maior que a média nacional, 0,89%. O resultado foi ainda quase 2 vezes maior do que o desempenho de São Paulo, que cresceu 2,75%, seguido do estado de Santa Catarina, 2,54%, Goiás 2,29%, Paraná 2,10%. Segundo o índice de atividade econômica, o IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, a alta da economia do Amazonas foi puxada pela produção industrial, que cresceu 4%. A geração de emprego, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, os setores que mais empregaram no ano de 2019 foram os de serviços, seguido da indústria, da construção civil e do comércio. O Jornal da Manhã vai trazer informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Atendendo o convite dos moradores do bairro do Vale Verde, o presidente da Câmara Municipal, vereador Sassá Jefferson do Proja, esteve visitando o bairro, onde acompanhou uma ação de limpeza nas ruas e retirada de entulhos. Além de acompanhar os trabalhos, o vereador presidente ainda ouviu várias demandas dos moradores e dentre os problemas relatados está a necessidade de patrulhamento e escoamento de águas pluviais. Sassá Jefferson disse que as demandas implicam na melhoria e qualidade de vida da população naquele local. Por isso, vai enviar cada encaminhamento ao Poder Executivo, onde certamente juntos equacionarão as respectivas reivindicações dos moradores daquele bairro. Bem, Paulo, começa hoje o Carnaval Oficial de Manacapuru, o Manacá Folia 2020. A abertura está prevista para às 17h30, com a famosa descida do Sapo da Madrugada até a Lagoa Verde, onde os foliões deverão explorar a verdadeira folia carnavalesca. A concentração do Sapo será ao lado do Centro de Atendimento Turístico CAT. Em seguida, a apresentação da Corte Momo sobre a maestria do carnavalesco Modesto Alexandre. Amanhã, dia 22, o carnaval continua com o bloco de rua Sapo da Madrugada, já na sua lagoa. Dia 23, Banda do Boulevard. 24, bloco da Marcílio Dias e bloco das crianças. E no dia 25, o bloco da Maizenas. Na quarta-feira de cinzas, para quem aguenta, tem também aí o bloco da fuleiragem. É no dia 26, quarta-feira de cinzas. Aí encerra o carnaval. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. O Sapo da Madrugada terá a presença do nosso repórter José Alberto Zegdeg com a sua já tradicional fantasia de marinheiro. 6h09. Acontece hoje a partir das 17h no Café do Pina, na Praça da Polícia, o lançamento do CD do Festival de Marchinhas da Banda do Jaraqui 2020. Neste ano, o Festival de Marchinhas e a Banda do Jaraqui homenageiam o Aguinaldo do Samba, falecido em junho do ano passado. A Banda do Jaraqui acontece neste sábado a partir das 10h da manhã, lá na Praça da Polícia. Também neste sábado, a partir das 12h, acontece a Banda do Previ, que terá as melhores marchinhas do Carnaval antigo para todos os associados e não associados e seus familiares. A Banda do Previ será realizada no Previdenciário Clube, situado na Avenida do Turismo, no bairro do Tarumã. 6h10 em Manaus. O deputado Sinésio Campos, do PT, defendeu as ações do Estado e município para a organização e apoio às bandas e blocos de carnaval de Manaus como forma de incentivo às atividades formais e informais para a geração de ocupação e renda neste período de folia. Mas também sugeriu a necessidade de as instituições governamentais criarem mecanismos de desburocratização para o licenciamento e obtenção de permissão pelas agremiações. Trata-se de uma maratona exaustiva e complicada que pode ser simplificada. O deputado estadual Cabo Maciel protocolou projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre a inclusão no calendário escolar como atividade extracurricular, uma oficina de profissões para alunos de escolas estaduais do estado. E de acordo com o parlamentar, o objetivo da PL é esclarecer as dúvidas quanto à escolha do curso profissional pelos alunos do ensino fundamental e médio antes de seu ingresso nas faculdades e universidades do Amazonas, vez que é sabido da grande dificuldade dos jovens na escolha do curso e da profissão a ser
exercida. Uma comissão formada por deputados e representantes de entidades de classe será criada para abrir diálogo com a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, para avaliar a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e incidentes sobre os combustíveis no Amazonas. A proposta foi defendida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, na audiência pública que tratou sobre a redução do tributo para baixar o preço dos derivados. Uma nova reunião será marcada com o secretário de Estado da Fazenda, Alex Del Giglio. O novo encontro deve ocorrer em data a ser marcada entre os dias 2 e 10 de março. A primeira reunião de 2020 do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus aconteceu ontem. A pauta da 290ª reunião ordinária avaliou 32 projetos industriais, sendo 12 de implantação e 20 de atualização, diversificação e de ampliação, com mais de 188,7 milhões de dólares em investimentos e com expectativa de faturamento de 1,2 bilhão de dólares, além da geração de 1.380 postos de trabalho nos 3 primeiros anos de operação no Polo Industrial de Manaus. A reunião foi presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, e contou com a presença do superintendente da Sulframa, Alfredo Menezes, bem como de parlamentares, empresários, dirigentes de órgãos públicos e representantes de entidades de classe, entre outros. O governador em exercício, Carlos Almeida, fez duro discurso em defesa da Zona Franca de Manaus. A pauta comemorou também os 53 anos de existência do modelo Zona Franca de Manaus e da autarquia a serem completados no próximo dia 28, sexta-feira que vem. A celebração foi antecipada por conta das festividades de Carnaval. A próxima reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus será realizada em Boa Vista, Roraima, no mês de abril. 6h13. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial começa na noite de amanhã, a partir das 20 horas, no Sambódromo. Os temas das agremiações vão desde o orgulho de ser manauense até rituais da humanidade, homenagem a santos, cidades e artistas do Amazonas. Às 20 horas, a Primos da Ilha abre o desfile com o enredo A Promessa da Capadócia aos tambores africanos. Salve, Jorge! Às 21h20, a Unidos do Alvorada entra na avenida com o samba enredo Oi, eu estou aqui. Alvorada com um cromossomo a mais mostra que ser diferente é normal. Terceira escola a desfilar às 22h40. Danças de ciganos representa o bairro de Cachoeirinha com o enredo Leite, o líquido da vida no deleite do carnaval. À meia-noite será a vez da Rio Unido da Liberdade, que exalta o potencial turístico do Amazonas para o desenvolvimento do estado com o enredo Turismo Amazonas de braços abertos para o mundo. À 1h20 já do domingo, a grande família, a agremiação do bairro São José vem para o carnaval com o enredo Sou Manauara. Há 350 anos sentindo orgulho do meu chão. Sexta escola a desfilar na avenida às 2h40. A Mocidade Independente de Aparecida com o enredo Rituais. Penúltima a desfilar na avenida no samba às 4h da manhã, a Vitória Régia da Praça 14 faz uma homenagem ao artista plástico Werner Botelho e fala sobre o amor ao folclore amazonense com enredo Werner Botelho é coisa nossa, o abuso é verde e rosa. Fechando o desfile do Grupo Especial às 5h20, a Mocidade Independente do Coroado defende o enredo do barro ao petróleo verde. A Mocidade vem coroar o sonho maturo Iranduba, cidade do futuro. Polícia. Um depósito de colchões pegou fogo ontem à noite na rua Amazonas, no bairro da Compensa 1. O incêndio de grandes proporções iniciou por volta das 20h30. E de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, 15 viaturas foram enviadas ao local e cerca de 30 bombeiros atuaram no combate às chamas. 50 mil litros de água foram utilizados na ocorrência. Conforme o sargento do Corpo de Bombeiros, Denis Wilson, o combate às chamas levou cerca de 1h30. O Ministério Público do Amazonas, representado pelo promotor de justiça Luiz do Rego Lobão Filho, interpôs recurso de apelação contra a sentença imposta pelo Conselho de Sentença, que decidiu pela desclassificação do crime de homicídio doloso com a intenção de matar e condenou a pena de 3 anos e 9 meses de prisão Josias de Oliveira Alves por homicídio culposo sem intenção de matar e lesão corporal. O réu foi a júri pela primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus por ter jogado o filho de apenas 4 meses de vida nas águas do Rio Negro, fato ocorrido em agosto de 2015. Peregrino, essa sentença para esse homem que jogou o filho de 4 meses no Rio Negro, de 3 anos e 9 meses, é muito pequena.
Pois é, né, Paulo Guerra? Não era bem o que a população esperava, que a sociedade em geral esperava, né, Paulo Guerra, né? Que esse crime que repercutiu bastante, né? A mulher dele também, lá em Manacapuru, ela mora lá também, Paulo. Foi mostrado depois aí que ela estava, né, em situação também perigosa naquela área, né, foi cobrar pensão, lembro muito bem, ali próximo à balsa do Porto de São Raimundo, quando tudo aconteceu. Uma pensão de uma fortuna, Peregrino, R$ 400. Pois é, né? Uma das menores, né? Quem dera que todo mundo fosse nesse valor, né, Paulo Guerra? E foi R$ 400 e por esse valor foi que, né, possivelmente ele possa ter matado o próprio filho. Peregrino, há uma informação aqui de que o adiantamento dos motoristas, cobradores não foi paga e uma outra informação da conta que já foi pago. Foi pago ou não foi pago? Pois é, Paulo Guerra, tem por todo o dia de hoje ainda, né, Paulo Guerra? O pagamento está previsto sempre entre o dia 20 e dia 21, né? Precisa aguardar ainda todo o dia de hoje, o vale do motorista, do cobrador também no dia de hoje. Agora o detalhe, Paulo, no primeiro mês que a prefeitura deixa, né, que estava tudo na mão da prefeitura, ficou por alguns meses, e logo depois que sai da mão da prefeitura, logo no primeiro mês já está aparecendo aí reclamação em relação ao transporte coletivo. E os motoristas e cobradores estão sendo claros, em qualquer atraso eles devem parar. Então começou de novo, Paulo Guerra, aquela novela. Pois é, a informação aqui diz que o adiantamento dos motoristas e cobradores não foi depositado, e dizendo que quando estava com a prefeitura isso não acontecia, mas uma outra informação dá conta de que já foi pago. Aí fica a dúvida. É tipo assim, né, Paulo? É de acordo com as empresas. Tem algumas empresas que cumprem mais que as outras que pagam com dificuldade, segundo eles, né? Pagam aí com muito atraso, Paulo Guerra. Tem algumas empresas aí que trabalham direitinho, mas a grande maioria, Paulo Guerra, tipo Global, Açaí e Eucatu, são aqui, tem mais reclamações. Roberto Peregrini, conte mais o que aconteceu. Muito bem, Paulo Guerra, conto de uma noite madrugada muito tranquila na cidade. Para se ter uma ideia, no pronto-socorro 28 de agosto, apenas 2 atendimentos por emergência, né? A situação foi muito complicada, aliás, foi muito tranquila durante toda a noite e madrugada. Apenas uma pessoa que deu entrada por atropelamento, outra que deu entrada também por atropelamento. Foram 2 em locais distintos, um no bairro da Cachoeirinha, outro no bairro de Educandos. Os 2 deram entrada com ferimentos leves e já foram inclusive liberados do pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a golpe de remo, um remo que servia para enfeitar a parede, um remo verde com umas frutas desenhadas, pensa na fruta mal desenhada. O abacaxi mais parecia uma manga, a manga parecia assim um ouriço de cabeça num remo mal pintado. Esse remo que enfeitava a parede lá no bairro Jorge Teixeira foi usado como arma. Uma senhora sentou-lhe o remo na covardia na cabeça de um homem que estava sentado de costas para ela. As primeiras informações dão conta de que ele é ex-marido dessa mulher. E ontem apareceu para fazer uma visita, quando tomava um gole de café, foi agredido com um remo, com uma remada no meio da cabeça. Ele deu uma entrada no pronto-socorro, levou alguns pontos na cabeça e a arma do crime, o remo, não apareceu. A mulher, depois de dar remada, fugiu com o remo na mão, lá no bairro Jorge Teixeira. Rapaz, segundo eu perguntei para ele, dói uma remada dessa? Ficou com raiva ainda. O que tu acha? Minha cabeça aqui, como é que tá? Ele respondeu ruim. Pega, mereceu essa remada na... Tomara que tu pegue outra, desgraçado. Levou uma remada na cabeça e ainda por cima tratou mal nessa reportagem. Também fui perguntar se doeu, né? Um homem com cheio de ponto na cabeça, que pergunta minha também. O homem levou uma remada na cabeça. Pega, desgraçado. Mas como eu procurei o teu nome, não achei, meu irmão. Era pra dizer aqui no Jornal da Manhã. Pronto, socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um
Desentendimento é ocorrido em uma mesa de bar. Mais uma vez isso acontece. E dessa vez Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã foi lá de novo, na invasão Monte Oreb. A cerveja de pobre, o litrão era consumido. Os dois estavam achando graça de tudo, tomando cerveja no copo descartável. Os dois contavam piada, achavam graça, tomaram um litrão, tomaram dois, tomaram três, tomaram 10. Lá pelo 10º litrão, os dois já completamente embriagados resolveram brigar. Uma discussão se acalorou. Um deles, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, armou-se com uma faca. O Pedro armou-se com uma faca. E o Paulo, era o Pedro e o Paulo brigando. O Pedro, covarde, puxou uma faca pro Paulo. Os outros que estavam frequentando o bar ainda gritavam: olha a faca, Paulo! Olha a faca, Paulo! Não vai morrer, Paulo! Não vai morrer, desgraçado! Olha a faca, Paulo! O Paulo não ouviu. E levou uma violenta facada na barriga. Paulo deu entrada às pressas no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. Ele estava mais pra lá do que pra cá. Mas o Paulo é difícil de morrer e logo foi atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem trabalharam rápido e salvaram a vida de Paulo, que estava por um fio. Ele já estava no bico do urubu, graças às ações dos profissionais do Platão Araújo. Não é dessa vez que Paulo vai partir dessa para pior. Já Pedro fugiu com a faca ensanguentada pelos becos e vielas lá do Monte Oreb. E para quem gosta de beber, você que vai beber no carnaval, gosta de beber? Pois é, lá no Monte Oreb o litrão tá em promoção, 3 por 10, é lá no só, esse preço só lá no Monte Oreb, é 3 litrão por 10, vai, é 3 litrão por 10, mas também você pode pagar com a própria vida. Se não pagar 3 por 10, paga com a vida. É assim lá na comunidade Monte Oreb. Porque disseram pra mim: olha, Peregrino, não fala invasão não, comunidade lá, tá bom, não é mais invasão Monte Oreb não. Tá bom, tu mora na invasão, desgraçado. E aí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E mais, do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes por todo o corpo. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, esse homem estava numa briga, se meteu em uma briga que não tinha nada a ver com ele. Ele viu 2 homens brigando, parou para olhar a briga e resolveu tomar as dores de um dos homens que estavam brigando e acabou ele se metendo na briga. Rapaz, pegou-lhe uma pisa e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, todo quebrado, dente quebrado, nariz quebrado, boca sangrando, estava sangrando até no pé do ouvido dele, de tanto apanhar. Isso aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira, no bairro do Crespo. Tá tudo pronto no bairro do Crespo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Segundo as primeiras informações, uma banda de carnaval vai sair dali da área do bairro do Crespo e os próprios brincantes já estão se desentendendo. Pode ter muita peia naquela área do perigoso bairro do Crespo e São Lázaro. Moradores do conjunto Francisca Mendes estão pedindo melhor e maior policiamento na área. Segundo as reclamações e as informações que obtivemos na madrugada de hoje, um Onix branco de placa até o momento não identificada. Esse carro anda rondando aquela área lá do bairro Francisca Mendes, do conjunto, e os ocupantes são bandidos. Já assaltaram, entraram em casas na rua 60, na rua 58, na rua 62 e algumas outras ruas. As pessoas já estão apavoradas. Arrastões nas paradas de ônibus, as pessoas saem para o trabalho e são assaltadas, casas são invadidas, alguns comércios estão sendo assaltados. Todos os moradores do Francisca Mendes pedem socorro à Secretaria de Segurança para melhor policiamento lá na área do conjunto Francisca Mendes. Nós vamos passar
essa informação ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, que com certeza, em poder dessas informações, vai melhorar o policiamento no local. Assim é que trabalha o Coronel Ayrton Norte, sempre dando ouvido, dando resposta às comunidades. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem conhecido como Chupeta foi barbaramente assassinado. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Compensa, mais precisamente no beco Igarapé 2. É assim que é chamado o bairro, no beco Igarapé 2. Esse homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, estava passando pela rua. Ele estava passeando, estava tranquilo, quando de repente ele foi abordado por dois homens que estavam em uma moto. Eles queriam matar, eles estavam querendo encontrar o Chupeta. O nome do Chupeta é José Henrique Souza Gonçalves, apenas 20 anos de idade, e ele foi assassinado à tarde de ontem com 6 tiros espalhados pelo corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, que esteve no local do crime já fazendo os primeiros procedimentos. A polícia deve sim solucionar mais esse crime ocorrido outra vez. É mais um crime no bairro da Compensa, e dessa vez o homem de 20 anos foi quem conheceu a morte através de vários tiros espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte mais uma vez o passarinho da morte passou no bairro da Compensa. Foi por muito pouco que o passarinho da morte não morre queimado num grande incêndio que ocorreu ontem lá no bairro da Compensa. Passarinho da morte estava verificando a situação e por muito pouco não morreu sabrecado. O motor da morte! Atenção para você, fulião, que vai pular o carnaval! Se for dirigir, não beba. Se beber e dirigir, a pedra te espera. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Os clubes esportivos brasileiros devem quase 5,3 bilhões à União, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, divulgados em reportagem do jornal Valor Econômico, publicada nesta quinta-feira. O Corinthians lidera o ranking com débito de 737,7 milhões de reais. Esse número não considera a dívida da Arena de Itaquera. Abaixo do Alvinegro aparecem o Atlético Mineiro, com 356,5 milhões de reais. Vasco da Gama, com 256,5 milhões de reais. Botafogo, com 251,6 milhões de reais. E Flamengo, com 224,2 milhões de reais. O Flamengo tem muito dinheiro porque não paga a dívida. O Palmeiras fecha o top 10 com déficit de 88,3 milhões de reais. Ao todo, mais de 3,5 mil clubes esportivos e sociais têm débito com a União, sendo que os 10 maiores devedores concentram 49% da dívida total. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi submetido a exames de imagem nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, com o objetivo de avaliar a gravidade da lesão sofrida na partida contra o Independiente del Valle na noite da quarta-feira lá em Quito. O jogador se chocou contra o goleiro da equipe equatoriana no lance do primeiro gol do rubro-negro na partida de ida da Recopa Sul-Americana. Bruno Henrique está fora da decisão da Taça Guanabara contra o fraco Boa Vista nesse sábado e também da partida de volta da Recopa na próxima quarta-feira no Maracanã. O departamento médico do Flamengo não estipulou prazo para sua recuperação e retorno aos gramados. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil, Brusque classificado desclassificou o Clube do Remo 5-1. Libertadores da América, Palestino 0, Guarani 1. Na Copa Sul-Americana, o Always Red
venceu o Milionários por 1-0. Emelec 2, Blumen 0. El Nacional 2, Fênix 2, o Fênix que se classificou. Atlético Mineiro 2, União Santa Fé 0. A União Santa Fé ganhou o jogo de ida por 3-0 e assim o Atlético Mineiro foi eliminado. Campeonato Paulista, Palmeiras 1, Guarani 0. Campeonato Mineiro. Tombense 2, Cruzeiro 0. Aqui no Campeonato Amazonense. Amazonas 1, Manaus também 1.